A minha história com concurso público começou logo quando eu me formei. Eu saí da graduação e, como os outros psicólogos, eu pensava, quando aparecer uma oportunidade aí, uma vaga para psicólogo, opa, vou lá, vou fazer prova, né? Eu pensava isso. E assim eu fiz. Fiz meu primeiro concurso em 2005 e eu me formei em dezembro de 2004. Então, foi um concurso do Exército e foi meu primeiro grande fiasco, porque a minha história não é feita só de sucesso, ela é feita também de momentos de dificuldade, de muito esforço. E eu, nesse primeiro concurso, não consegui nem terminar de transcrever as respostas para o gabarito, porque a gente acha que estudar para concurso é só pegar os livros da graduação, dar uma olhada, uma revisada, e que isso é suficiente para se sair bem numa prova. E como eu não tinha orientação, eu não tinha ninguém para partilhar comigo essas informações, então eu fiz a minha prova desse jeito, tive minha primeira decepção. E a minha inserção no serviço público também ocorreu nessa mesma época, porque eu fui trabalhar no interior, era um município que ficava a 500 quilômetros de Salvador. Fui trabalhar na área de psicologia social, que era uma área que eu gostava muito, fui trabalhar no CRAS, como a grande maioria dos psicólogos, quando saem da faculdade, encontram oportunidades no serviço público mesmo, com um contrato precário, então eu fui como contratada. E minha carreira como psicóloga, então, sempre foi trilhada dentro do serviço público. Apesar de eu ter feito toda uma formação clínica, quando eu saí da faculdade, eu já saí com a minha especialização quase terminada. Eu ia investir no consultório. Por um tempo, eu até levei em paralelo o meu trabalho no consultório também. Mas eu fui cada vez mais entrando no serviço público. Então, eu trabalhei no Hospital das Clínicas como voluntária, sem receber nada, porque eu queria ter esse conhecimento da área de psicologia hospitalar, que era uma área que eu me identificava muito na época. Fui trabalhar no interior ganhando muito mal e tendo que viajar muitas horas, ida e volta, para poder estar próxima da minha família, porque eu não queria morar lá no interior, então eu ia e voltava toda semana. Depois eu fiz um caminho de começar a fazer o meu mestrado, que era um outro projeto importante para mim. Então, em paralelo ao mestrado, eu estudava para concurso público, eu conciliava as duas atividades. Nessa época eu já estava com o Antonioni, então ele foi o meu grande mentor, ele começou a me ensinar as técnicas de estudo, ele começou a me incentivar, a me aprimorar para que eu conseguisse realmente ser aprovada em concurso público. Ele começou a me mostrar que, fazendo como eu fazia, eu não ia conseguir ser aprovada, porque eu era simplesmente uma pagadora de taxa de inscrição, eu não era uma concurseira. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a desenvolver o meu próprio material de estudo, a partir das referências da graduação, dos manuais da graduação. Isso porque na época a gente não tinha nenhum material especializado. Só existia um livro que era da professora Luciana Castro, que era um livro de questões comentadas, e que a gente sabe que as questões comentadas são extremamente importantes, mas elas somente não são suficientes para uma preparação. Você tem que ter a teoria ali para poder complementar com as questões. E foi então que eu comecei a desenvolver o meu próprio material. E fazendo isso, estudando e preparando o meu próprio material, eu comecei a ser aprovada em concurso de prefeitura. Eu sempre foquei nos concursos federais, mas enquanto eu estudava para os concursos federais, eu ia prestando outros concursos no caminho, né, para poder abrir oportunidades para mim. E foi dessa forma que eu fui aprovada no primeiro concurso, que foi de uma cidade que fica na região metropolitana de Salvador. E quando eu passei no concurso do Ministério da Saúde, que era um concurso da CESP, um concurso difícil, que só tinha uma vaga na Bahia, eu estava trabalhando já na prefeitura. Então eu passava o dia inteiro trabalhando. Eu saía de casa de manhã cedo, levava 1h40 de ônibus para ir para o trabalho, trabalhava o dia todo, voltava de ônibus também. Então eu passava mais de 3 horas por dia só no trânsito, era um tempo perdido para mim. Mas quando eu chegava em casa à noite, eu ia estudar, porque eu tinha uma meta. Eu não estava estudando para o concurso do Ministério da Saúde, porque ninguém sabia que esse concurso ia sair. Era um concurso que não tinha tradição nenhuma. Mas eu havia definido uma área de atuação. Eu queria fazer concursos federais, então eu estudava os conteúdos dos temas básicos de psicologia e estudava algumas coisas de psicologia organizacional também.
E além disso, por causa do meu trabalho, que era na área de saúde, eu tinha um profundo conhecimento da legislação de saúde. Então, quando o concurso do Ministério da Saúde saiu, eu fiz os ajustes de horário de acordo com esse edital e fui intensificando realmente aqueles conteúdos que eu já vinha estudando antes. Então, quando a gente fala para vocês da importância de definir uma área e um foco, é justamente por uma experiência que eu mesma tive e que foi o que eu apliquei para ter os meus resultados e que eu fui confirmando, conversando também com outros colegas que foram aprovados em concursos. Então, é importante mesmo essa questão, sabe, da definição. As pessoas olham para mim hoje e pensam, a Ana Vanessa é bem-sucedida, ela é esperta, ela é inteligente, é concursada em uma instituição que teve uma seleção muito difícil, ela é autora de livros. E tem aquela imagem, muitas vezes, de que eu tinha todas as condições nas minhas mãos para poder alcançar a aprovação. E não é assim. A realidade é que eu tive que me esforçar muito. Eu passei 3 anos estudando até ser aprovada no concurso que eu realmente queria. Fui reprovada em muitos concursos, vários concursos, porque concurso público você vai acumulando um conhecimento, você vai desenvolvendo as técnicas, então chega um momento que você está preparado e aí você consegue ficar em primeiro lugar, mas é um processo que vai acontecendo na vida da gente, a gente vai amadurecendo, né, e vai vivenciando aquilo. Talvez se eu tivesse um profissional de referência, um psicólogo, que pudesse atuar como meu mentor e me entregar ali as orientações, eu teria sido aprovada antes. Eu teria sido aprovada em um outro concurso federal, que era o que eu queria. Mas eu não tinha essas condições. Então, eu mesma tive que me fazer esse mentor. Eu tive que ser mentora de mim mesma com relação aos concursos de psicologia especificamente. Então, essa construção que eu fui fazendo foi por tentativa e erro, né? E a partir daí é que eu fui realmente montando essa forma de pensar, esse estado mental, essas estratégias, essas técnicas que eu apresento para vocês ao longo das aulas, foi uma construção que eu fui realizando nesse processo. E foi assim nesse processo, quando eu fui aprovada no concurso do Ministério da Saúde, que eu tive a ideia de montar o concurso Psi. E aí eu apresentei a proposta para Antonioni. Tom, vamos ensinar psicólogos a estudar para concursos? Na hora ele ficou assim meio na dúvida, ele disse, mas psicólogo não estuda para concurso? Eu disse, ahá, tá aí, é justamente isso que eu quero que eles estudem para concurso. Eu quero que eles entendam que para você conseguir ter um melhor desempenho, para você conseguir realizar o seu projeto, você precisa seguir as etapas, você precisa se preparar de uma forma correta. E foi assim que surgiu o concurso Psi. Só que a gente não era um site inicialmente voltado para conteúdo teórico preparatório, a gente não era um preparatório. Nós começamos como uma revista eletrônica, então nós trazíamos orientações, dicas para que os psicólogos começassem a entender como é que funcionava o mundo dos concursos públicos. Então eu me dei conta agora, pensando aqui, que nós começamos como mentores e nos transformamos em professores nesse processo, porque era necessário, além de uma orientação, trazer para os alunos também conteúdo teórico especializado para que eles pudessem ter esse respaldo. E a gente tem, nos últimos tempos, retomado esse movimento de mentoria, porque realmente para que você possa ter os melhores resultados, é necessário que você estude o conteúdo, mas que você estude da forma correta. E a melhor forma de você entender isso é dialogando, né, com pessoas que conseguiram ter esses resultados que você tanto deseja ter. Então, nós trilhamos esse caminho. Nós iniciamos como mentores, mudamos para professores, retomamos o nosso caminho de mentoria. E é isso que a gente tem feito aqui. Então, esse momento aqui que nós vamos ter juntos, né, esse aulão que nós vamos ter, ele vai trazer o conteúdo teórico ali, né, maciço, porque você precisa disso, mas vai ser um momento também de muita partilha, no sentido de estar trazendo as técnicas. E aí a minha dica para você é que fique atento, abra o coração e abra os ouvidos para todas as dicas e as orientações que nós estamos trazendo para vocês ao longo desse grande encontro que está sendo realizado aqui pelos alunos do concurso Psi com a nossa equipe de professores. Porque com certeza essa experiência vai mudar
você, vai mudar a sua forma de se preparar para concursos públicos e vai te levar ao resultado que você tanto deseja.